vinda da inauguração da creche do Centenário e da UBS do Centenário, nós passamos pelo Gramacho, onde iniciamos hoje um novo parqueamento de iluminação em LED, transformando o Gramacho 100% ecológico, LED e com muita segurança. E agora, encerrando aqui esse grande momento com essa linda obra aqui, e aonde aqui está acontecendo também pavimentação de várias ruas, 3 obras de novas creches aqui, também uma aqui em frente às Casas Bahia, são 4 creches novas nessa região. Então, trabalhando muito a maternidade, e vamos iniciar novas obras agora no mês de agosto aqui, para entregar até o final do ano. Prefeito, como é que o senhor consegue, o Brasil vivendo uma crise profunda, uma crise social, econômica, desemprego, uma situação difícil que o Brasil está atravessando, o senhor consegue sobreviver, o senhor consegue realizar, inaugurar? O que o senhor atribui ao sucesso da sua gestão? Fé e fiado, Jardins, fazendo com crédito, todo mundo apostando, todo mundo se sacrificando, e uma doação em geral. Então esse trabalho, essa credibilidade que a gente conquistou na vida pública, faz a gente avançar na frente. Se você ficar esperando o recurso chegar para você licitar, para fazer, você quase não faz nada, o dinheiro acaba desperdiçando, porque você acaba fazendo muito pouco. Mas na medida que você vai alavancando com coragem, vai correndo atrás dos recursos, as coisas vão acontecendo, e o Duque de Caxias é um ponto fora da curva nesse Brasil de crise, nesse Brasil que não cresce aí há alguns anos, o PIB aí sempre abaixo de zero, pouco mais acima de zero. Então a gente conhece bem a máquina, e a gente sabe, com esses trabalhadores, fazer a diferença. Olha, Washington, o povo está muito feliz com a nossa unidade básica de saúde, Porte 1. Ela vai atender cerca de 7.000 pessoas aqui no cerca do bairro. Barro Branco 1, Barro Branco 2, Bosque do IP, vai atender toda essa região, Serginho. E a gente tem trabalhado muito, e todos os dias, incansavelmente. Eu, como vereador, morador aqui, como Serginho Correia, mora no Parque Equitativo. Estamos trabalhando, melhorando a qualidade de vida da nossa gente, e eu sei, eu que te acompanho há 25 anos, tudo que tem aqui no Barro Branco foi você que fez. E tudo que falta vai ser o Washington Reis que vai concluir. Nós temos todas as ruas mapeadas. Eu sei da dificuldade da José de Patrocínio. Eu sei da dificuldade das ruas que estão aqui ao redor, dona Rosa. A senhora que trabalha comigo acompanha todos os dias essas ruas, essa comunidade, tanto de um lado quanto do outro. A gente tem trabalhado muito, tem respeitado a população com carinho e com respeito. E a população de Duque de Caxias também te agradece, Washington, pela Coca-Cola, que está gerando ali mais de 1.500 empregos. Você trouxe as Casas Bahia. Quantos benefícios foram feitos por você, Washington Reis? Olha, gente, tem muita coisa boa. Aquela maternidade de Santa Cruz da Serra ali é um sonho. Eu tenho trabalhado muito com os vereadores, tenho trabalhado muito com o Serginho, a gente tem conversado sobre isso, a gente tem falado. Duque de Caxias, em especial no 3º Distrito, tem ganhado muito em todos os segmentos, tem ganhado muito com esse prefeito trabalhador. Então, Washington, eu tenho que te agradecer pelo carinho, junto com os secretários. Eu só tenho que te agradecer pela essa pessoa que você é, esse prefeito que você é, arrojado, trabalhador, que levanta cedo e não mede esforço para atender a população. Meu muito obrigado a todos. Contem sempre com o vereador Sandro Leles. Contem sempre comigo, porque vocês me conhecem e sabem que eu sou trabalhador. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Queria fazer um agradecimento muito especial a todos vocês, moradores, nossos amigos, que me mandaram tantas mensagens de carinho, de confraternização pelo nascimento do Joaquim. O Joaquim, que é o mais novo morador, meu filho, mais novo morador aqui do 3º Distrito. E a gente falava, né, Washington? Ele já nasceu aqui num presente, num hoje, mas muito melhor do que o presente que nós tivemos lá atrás, quando iniciamos nossas vidas aqui no 3º Distrito. E ele, com certeza, assim como vocês, seus filhos, seus netos, vão ter um futuro numa cidade com muito mais oportunidade, uma cidade urbanizada e organizada, que é do jeito que tem que ser. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês. Nós estamos trabalhando, doutor José Carlos, em
todas as áreas do município de Duque de Caxias. Fomos para as ruas. Uma das maiores reclamações que se falava nessa cidade eram os preços das passagens de ônibus. O trabalhador não poderia sair aqui do 3º distrito, poder arrumar um emprego no 1º distrito, porque a passagem era um absurdo. O Washington Reis, de R$ 5,60, reduziu para R$ 4,25, manteve a de 4 em todo o seu governo, e até o final do seu governo a passagem vai continuar congelada, dando direito ao trabalhador poder arrumar emprego nos 4 distritos de Duque de Caxias. Esse é o governo que eu sonhei, e esse é o governo que nós pregamos e que nós trabalhamos todos os dias das nossas vidas para uma Duque de Caxias melhor, para uma Baixada melhor. Quero parabenizar vocês por mais uma planta dessa linda. Já inauguramos algumas, foram 4, né, Michel? Inauguramos um no Gracico Creche, e eu, Auro, Rosenberg, vamos fazer mais 10 UBS junto com o prefeito Washington Reis, trazendo recursos de Brasília. Só eu, Michel, agora fazendo 5 meses de mandato que Deus me deu pouco, já trouxe direto, só emendas que eu consegui, mais de 30 milhões de reais para a saúde aqui em Duque de Caxias, fora a emenda do Auro e da bancada do Rio, dando estrutura a esse prefeito que não atende só Duque de Caxias, mas toda a Baixada Fluminense e todo o estado do Rio de Janeiro. Fala da nossa alegria, gente, de estar aqui. Hoje é mais uma obra sendo inaugurada no mesmo dia. Tivemos a oportunidade de inaugurar o BS lá na Mangueira. Tivemos a oportunidade de reinaugurar a creche para atender as crianças com todo amor e carinho. E a nossa luta em Brasília é de trazer recursos para a nossa cidade. A cidade hoje possui 2 deputados, com a mesma direção, no mesmo propósito e com o mesmo objetivo, que é ajudar a cidade a mudar, que é transformar Duque de Caxias, que é dar melhor condições de vida a todos os moradores que moram aqui. Hoje, a cidade está avançando, tem rua com iluminação LED, está entregando novos hospitais, porque entregou aqui o Hospital do Olho, daqui a poucos dias a Maternidade de Santa Cruz. E o Washington falou: Auro, vamos trabalhar um projeto importante para a cidade. Eu preciso de você lá com o presidente da República para trazer um investimento que é a nova área onde vai ser construído o novo CEASA, o Centro de Abastecimento da cidade, que vai gerar 10 mil empregos direto para a cidade. A cidade está se desenvolvendo, ó. A cidade está avançando. Eu acordo todo dia às 4 horas da manhã para colocar uma saúde digna para o morador. Mas precisamos também gerar emprego, gerar renda, dar oportunidade às pessoas de trabalhar aqui e sustentar a sua família aqui. Esse é o nosso desafio. É nesse propósito que a gente trabalha em Brasília. É com união que a gente vai transformar a nossa cidade. Aqui só foi possível vencer, eu acho, porque tem uma Câmara de Vereadores comprometida com a cidade. Porque tem sobre o comando do Sandro Leles vereadores comprometidos com o Duque de Caxias e que está sendo parceiro dia a dia desse governo. E falar para vocês que a saúde vai avançar muito mais. Diante de tantas dificuldades, falta de dinheiro, falta de funcionários, falta de cumplicidade entre um e o outro, resolvemos erguer o Moacir do Carmo. Hoje, o Moacir do Carmo é excelência de hospital. Diante de tantas dificuldades, construímos o Hospital do Olho. Hoje, o Hospital do Olho não é mais do bairro Laureano, nem da cidade de Duque de Caxias, nem da Baixada Fluminense e nem do estado do Rio de Janeiro. Já virou o Hospital do Olho do Brasil inteiro. É isso aí! Hoje, uma paciente aqui de Duque de Caxias não precisa mais fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, pegar um ônibus ou pegar uma carona aqui para ir lá para o Rio de Janeiro. Nós já temos a nossa quimioterapia e a nossa radioterapia ali em Duque de Caxias. Hoje, um paciente ou uma mãe de uma criança deficiente ou um neuropata não precisa mais de ir lá para o Sara Kubitschek, nem para a BBR. Hoje, o prefeito Washington Reis já construiu o grande CER4 ali no Sarapuí, está atendendo, é um exemplo, uma sumidade de atendimento ali
com a Daniele. Bem próximo nós vamos ter aqui do lado a maternidade aqui de Santa Cruz. Está quase pronta ali. Já estamos licitando todo, vai ser a melhor, a mais bonita, a mais bem equipada maternidade, não só de Duque de Caxias, como do estado do Rio de Janeiro, como do Brasil. Estamos acabando a licitação, patrão. Nós vamos construir mais 8 UBSs dessas aqui em Duque de Caxias. É um respeito e dignidade ao município de Duque de Caxias. Agradecer muito a esse prefeito, Arthur.